Olá pessoal, tudo bem? Hoje com mais um vídeo falando sobre colesterol. Será mesmo ele o vilão, como sempre foi acusado, dos problemas cardiovasculares, dos problemas cardíacos? Bom, ao longo da vida a gente sempre ouviu falar que todo paciente com uma patologia que venha a ser insuficiência cardíaca, ou seja, problemas cardíacos de modo geral, o maior culpado sempre foi o colesterol. Uma série em que estou fazendo de vídeos relacionados a o colesterol, eu estou mostrando tudo aqui para vocês que não é bem assim. O colesterol nunca teve, não tem e obviamente nunca terá culpa dessas patologias, desses problemas cardíacos que as pessoas vêm a ter. Já fiz um outro vídeo em que fala da relação entre colesterol e carboidratos. Nesse aqui eu vou falar um pouco mais sobre o porquê que colesterol, sempre foi injustiçado. Por acaso você já ouviu falar em glicação? Sabe o que é? Bom, para que o colesterol possa circular no sangue, na corrente sanguínea, é necessário que o próprio esteja ligado à proteína. Vai prestando atenção aí, não deixa passar nada, ok? Formando assim um complexo colesterol-proteína, que também podemos chamar de lipoproteína. Bom, mas por que eu estou falando disso, né? Calma que já vou explicar tudinho já. Antes, deixa eu me apresentar. Caso você não me conheça e veio parar aqui, meio que passando aí no feed, no YouTube, e percebeu no título algo que te chamou a atenção, mas ainda não me conhece, eu sou Júlio Semar, criador desse canal, especialista em nutrição, suplementação e bem-estar, em que está sempre trazendo aqui nesse canal dicas, técnicas, métodos revolucionários que está mudando a vida de muita gente e pode mudar a sua. Caso você goste e se interessa por essas informações, por esse assunto, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever não. Em algum lugar nessa tela tem a palavrinha escrito inscreva-se, dá um clique aí. Garanto que se você gosta de assuntos ligados à área da saúde de modo geral, você não tem nada a perder, muito pelo contrário, você só tem a ganhar. Vamos continuar. Quero dizer também que em algum momento desse vídeo eu vou dar uma dica sensacional, que com certeza você vai gostar. Você tem muito a ganhar com essa dica. Em algum momento desse vídeo eu vou dar essa dica. Dica essa que é algo extra do que eu vou falar no vídeo, beleza? Vamos seguir. Bom, agora eu vou falar do açúcar. Você sabia que o açúcar é um dos responsáveis, eu diria até o maior responsável, por um processo altamente nocivo à saúde, ao corpo? Sim, isso mesmo. Processo esse que os cientistas deram o nome de glicação, como já falei há pouco. Bom, vou falar de como funciona esse processo, glicação. Bom, glicação é um processo de que quando as moléculas do açúcar, sabe? Estou falando das moléculas, gente. Nesse vídeo aqui eu vou usar a palavra açúcar, mas quando eu falo açúcar na corrente sanguínea, no sistema e tudo mais, eu estou falando da molécula do açúcar, algo microscópico, beleza? Vamos lá. O que é glicação? É quando acontece um processo que as moléculas do açúcar elas se grudam firmemente, por serem muito pegajosas, em certas estruturas do corpo, da corrente, onde nunca deveriam ficar. E assim vai impedindo o bom funcionamento do sistema vascular, na corrente, quando eu digo corrente, na corrente sanguínea. Gente, se estiver rolando algum barulho, é porque está rolando obras aqui, enfim. Eu vim para uma área, né, mais acústica do ambiente, mas acaba que pode ser que o áudio aqui, o microfone, capta algum som extra indesejado. Mas enfim, é porque vai ser inevitável. Mas vai ser isso que vai fazer a gente deixar de passar essas informações para vocês. Fechado? Vamos continuar. Bom, como já falei há pouco, o açúcar é muito pegajoso, né? A estrutura dessas moléculas do açúcar são muito pegajosas. Eu vou dar como exemplo aqui, sei lá, algo tipo carrapicho, sabe? Quando você entra num ambiente assim que tem mato, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo de terreno, de calça, e de repente, até mesmo quando você está sobre a pele, esses carrapichos, só em você passar por ali, ele já gruda em você. Então é mais ou menos isso. Eu estou dando aqui como exemplo
como funciona e como é que é a estrutura das moléculas do açúcar. Fechado? Agora eu vou falar das proteínas. Já as proteínas, gente, são totalmente diferentes, muito pelo contrário, totalmente o contrário do que é as moléculas do açúcar. As moléculas da proteína são muito escorregadias. No caso da proteína, eu vou dar como exemplo aqui, para exemplificar, a estrutura das moléculas da proteína é como se fosse assim, pensa na clara de ovo, só a clara do ovo. Aquele negócio viscoso, né? Aquele negócio escorregadio. Se você põe a clara assim na mão, você não consegue segurar a clara do ovo. Uma coisa bem escorregadia. É assim que funciona a molécula da proteína. E aí, por terem uma estrutura escorregadia, se deslizam facilmente pela corrente sanguínea ao redor das células, fazendo o seu trabalho direitinho, com eficiência. Tá pegando aí? Beleza, vamos continuar. Porém, quando o indivíduo tem um excesso de açúcar na corrente sanguínea, o que acaba acontecendo é que uma com a outra, ou seja, uma molécula com a outra, acaba se chocando, sabe? Por ter um excesso de moléculas de açúcar, o que acaba acontecendo é que uma molécula com a outra acaba se chocando. E como falei há pouco, por conta da molécula do açúcar ser muito pegajosa, algo que eu dei como exemplo, tipo carrapicho, ela se gruda na molécula que é escorregadia da proteína. Tá compreendendo? Mas gruda de uma forma muito firme, gruda mesmo. E é aí que os últimos estudos científicos revelaram e criaram esse nome, dizendo que quando a molécula do açúcar se gruda com a molécula da proteína, deram um nome de glicação. Compreende? E aí o que acaba acontecendo? As proteínas glicadas acabam de sofrer uma mutação por ter se grudado à proteína do açúcar e elas ficam muito grandes, sabe? Elas triplicam de tamanho. E devido a elas ficarem muito grandes, né, fica difícil passar por pequenos vasos sanguíneos, inclusive vasos sanguíneos dos rins, também dos olhos, dos pés. E é por isso que está explicado tantos diabéticos correrem vários riscos de terem doenças renais. Está compreendendo como é que funciona o mecanismo? E aí não só renais, começa a ter problema de visão e ter aqueles problemas muito desagradáveis também, que são os problemas de amputação. Acaba que começa a amputar os dedos dos pés, aí já sobe exatamente para o pé, acaba tendo que amputar às vezes o pé, e quando não se agrava mais, que vem a amputar até mesmo a perna. Você vê como é que a coisa vai complicando a vida do paciente. Você vê também como o açúcar é algo nocivo à saúde. As proteínas de açúcar glicada, né, fica muito tóxica, gente. Elas se tornam elas se tornam venenosas, complicando todo um sistema cardiovascular, acaba complicando todo o sistema celular e o sistema da corrente sanguínea. Além de esgotar também o sistema imunológico, ou seja, só para você entender o tamanho de problemas que o carboidratos, eu quero dizer que sempre quando eu falo também em carboidratos, eu estou falando também de açúcar. E aí estou voltando aqui, isso tudo que eu estou falando aqui é para vocês terem uma ideia, uma real noção do que é, do mal que faz, eu diria assim, o excesso para certas pessoas quando ela passa a ingerir muito carboidrato e muito açúcar. Existe uma quantidade ideal, tem vídeo no canal falando sobre isso, uma quantidade exata de carboidratos bons, quais são também os bons para a pessoa estar consumindo diariamente. Isso varia muito de pessoa, porque tem pessoa que pratica atividades físicas, tem pessoas que já não praticam, então existe uma quantidade para cada pessoa. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Você entra lá na galeria, você vai ver lá. Fechado? Vamos continuar. Bom, com tudo isso que eu falei aqui, você acaba de perceber que o carboidrato, o açúcar, se encontra na cena de vários crimes. Você compreende isso? Você concorda? Eu fiz um outro vídeo aqui, como falei há pouco atrás, também falando sobre a relação carboidrato e colesterol, cujo nome do vídeo, se eu não me engano, está lá na capa do vídeo, Fomos
enganados. Exatamente por isso, porque todo o tempo, desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouvi falar em que o colesterol é que fazia mal para as pessoas. Mas não. Os estudos revelam, novas pesquisas revelam, né? Estudos esses científicos revelam que não. Muito pelo contrário, o colesterol é, vamos colocar assim, em relação a doenças cardíacas, ele é um colaborador. E se você bem entendeu o que eu falei nesse vídeo, você entendeu do porquê ele levar a culpa. Dei uma prévia no vídeo anterior, como é a relação entre açúcar, glicose, para onde ela vai, quando você acaba de ingerir o carboidrato, para onde é que ela vai em determinadas pessoas. Já outras pessoas, ela em vez de ir para um lugar, ela vai para outro lugar, tá entendendo? O que acontece com esse açúcar, com esse carboidrato que você faz a ingestão, tá entendendo? E aqui nesse vídeo eu estou dando uma explicação melhor do porquê exatamente o colesterol levar a culpa. Você compreende que funciona mais ou menos assim, uma explicação um pouco mais simples para a pessoa entender. Você compreende que é como se o colesterol fosse uma pessoa inocente passando ao lado de um criminoso, sabe? E ali o criminoso, para não levar a culpa sozinho, ele se agarra a esse inocente e quando ele toma um flagrante, ele diz, eu não sou culpado sozinho não, o culpado aqui é ele. Então é isso que acontece. As pessoas vão passar por um procedimento, né, de um exame, em que o paciente vai se submeter a um determinado exame, e ali no exame o que acontece? O que é encontrado ali que faz com que esse vaso, essa artéria, essa veia seja entupida? Exatamente o colesterol, por ter sido glicado ao açúcar. E aí se tornar uma molécula grande, o que se encontra na cena do crime é exatamente ele. Mas lembrando que ele é algo que desliza pela corrente sanguínea. A molécula da proteína desliza pela corrente sanguínea no sistema celular. A molécula do açúcar não, ela é pegajosa, ela se gruda. Então quando a molécula da proteína passa por ela, que se gruda nela, que ela ganha mais volume, ela acaba causando esses entupimentos, essas interrupções na corrente sanguínea. E é exatamente isso é que eu estou querendo explicar aqui para você nesse vídeo, que ele é quem leva a culpa, mas não é ele que é o culpado. Tá compreendendo? Então é isso, gente. Eu vou terminando por aqui e vou falar da dica em que falei há pouco atrás. Dica essa que é extra ao que foi falado nesse vídeo. Bom, essa dica, gente, é algo que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. A descrição desse vídeo fica logo aqui no teu ladinho esquerdo, né? Em algum lado desse vídeo, acho que é aqui, tipo um Vzinho, que alguns chamam de setinha, tem o título do vídeo, e aí no final do título desse vídeo tem um Vzinho. Esse Vzinho você clica aí, ali tem os links em que vou deixar aqui embaixo na descrição. Esses links trata-se de algo, trata-se de um book científico, nutricional, suplementar, com as mais novas descobertas científicas, medicinais, algo fenomenal, gente. Algo que mudou a vida de muita gente, está mudando e ainda vai mudar muito. Só para você ter uma ideia, o que eu venho deixado aqui nesses vídeos falando sobre essas patologias, né, é café pequeno do que realmente está nesse book. Esse book, eu digo que é um curso a nível acadêmico, com todas essas características que eu falei aí, mas não se assuste. Esse book tem uma linguagem simplificada, algo que são estudos científicos sim, mas simplificado para que qualquer uma pessoa venha entender claramente. E garanto a você, algo que vai mudar a sua vida e que também pode mudar a vida dos seus parentes, dos seus entes queridos, enfim. Dá uma olhada no link lá. Garanto que você só tem a ganhar. Fechado? Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu quero dizer que é sempre de bom grado, é sempre muito bom trazer esses conteúdos para vocês aqui, porque eu sempre tenho na minha cabeça que quando eu entrego coisas aqui nesse canal, coisas essas que só vêm agregar na vida de vocês, só vêm agregar na vida de pessoas, informações essas que talvez não seja o seu caso, mas pode ser o caso de muita gente que às vezes está com uma dúvida. Existem pessoas que vai num consultório médico, faz uma consulta e lá o médico, eu
Eu sei que eu nem deveria estar falando disso, mas eu sei que é assim que funciona. Existem médicos hoje que, quando o paciente chega, que fica frente a ele e que fala 1 minuto do seu problema, ele mal olha na cara do paciente, escreve, faz uma prescrição médica e entrega para o paciente. Existem médicos hoje que não tratam na cura do paciente. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, os médicos estão remediando. Mas enfim, e por isso que eu gosto de entregar essas informações aqui. Porque eu sinto que é um legado que eu vou deixar, eu sinto que é uma boa ação que eu estou fazendo. E se você pensa assim também, compartilhe esse vídeo com algum parente, com algum amigo. Garanto que você vai sentir a mesma coisa. Fechado? Bom, gente, mais uma vez, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.